irmãos, amém? Eu peço a todos que abram no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos ler aqui capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte: Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Meus irmãos, eu quero que nós venhamos prestar atenção no verso de número 19, que diz o seguinte: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Amém? Glória a Deus. O que eu venho falar para vocês hoje é uma coisa que há muito tempo eu já falo, cara Adelmi, que é que o segredo protege a bênção. O segredo protege a bênção. Maria sabia que ia ter um filho. Maria foi avisada que daria luz ao menino Jesus. Maria teve com José, apareceu os pastores viram a Jesus, glorificaram o nome de Jesus, e Maria, ouvindo aquelas palavras, ela não se enlouqueceu, não ficou arrepiada, saiu contando para todas as pessoas. A Bíblia diz que ela pegou aquelas palavras, guardou no seu coração e meditou nelas. E por que isso é importante? Porque muitas das vezes sair contando todas as coisas que Deus tem para nós acaba abrindo brechas para ataques. Acaba abrindo brechas até mesmo para nós nos envaidecermos com algo que ainda nem mesmo aconteceu. Maria, ela não estava preocupada consigo, não estava preocupada em dizer aos outros o que tinha acontecido, não estava preocupada em abrir brechas para o inimigo, não estava preocupada em contar para todo mundo. Ela guardou no seu coração e começou a meditar naquilo. Quando eu olho, por exemplo, a história de Ana, que queria ter um filho, ela orava em segredo. Quando eu olho para Davi, quando soube que ia ser rei, ele voltou e foi cuidar das ovelhas. Ele não se envaideceu, ele não saiu contar a todo mundo, ele guardou no seu coração. Ele guardou no seu coração e meditou, porque nós sabemos que aquele que precisa saber de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está cuidando de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós por gemidos inexprimíveis é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está olhando para nós todos os dias é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele tem para nós ninguém tira. A salvação que há para nós ninguém rouba. Quando Paulo ele vai falar, olha, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a altura, a profundidade? Será o agora, será o porvir? Será alguma criatura? Ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos afastar daquele que nos salvou, nos remiu, nos purificou e nos salvará e nos glorificará para viver sempre com Ele. A palavra é que guardar certas coisas no íntimo com Deus preserva a bênção que Ele tem para nós. Quando eu olho, por exemplo, o cenário de Davi, quem está aqui presente com certeza lembra que Davi, ele convivia com seus outros irmãos, e aí ele teve 2 sonhos. O que foi que Davi fez quando ele teve esses 2 sonhos? Ele recebeu uma promessa.
Ele recebeu agora, isso aqui pode acontecer na tua vida. A primeira coisa que ele fez é: eu vou contar para os meus irmãos. E aí ele foi nessa: eu vou contar para os meus irmãos lá, para ver o que eles falam. Foi nessa daí que os irmãos invejados de Davi quiseram, Davi não, me perdoe, José, os senhores me corrigem, de José, invejado de José, planejaram matar ele. Ou seja, era melhor ele ter guardado para ele e falado: olha, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque aquele que promete não erra, aquele que promete não falha, aquele que promete, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ainda que as adversidades, as circunstâncias não sejam as mais favoráveis, ainda que a situação seja como a de Jó, que estava deplorável, doente, esquecido, ele é fiel para cumprir a sua palavra, independentemente do local, da circunstância, do horário, da pessoa. Não importa, o nosso Deus é poderoso. Aquele que ora ainda encontra refúgio e poder em Deus para vencer. Aquele que ora ainda encontra poder em Deus para vencer qualquer dificuldade. Aquele que ora, como diz Tiago, encontra sabedoria. Aquele que pede encontra, aquele que bate, a porta é aberta, aquele que procura acha. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está disponível para nos ouvir. Está disponível para saber como nós estamos. Está disponível para atuar em nossas vidas. Nós temos um refúgio que é o nosso Deus. E muitas das vezes nós não usamos esse refúgio. O nosso refúgio está em Jesus Cristo. O nosso tesouro é em Jesus Cristo. As mansões celestiais são o nosso caminho. O poder de Deus está disponível para nós. A confiança em Deus está disponível para nós. E nós precisamos buscar a Deus, porque é em Deus que nós encontramos a solução. A solução permanece a mesma. A doença muda de um lado, muda para o outro, mas o remédio continua sendo Jesus nas nossas vidas. É para Ele que nós contamos de nós. É para Ele que nós contamos os problemas. É para Ele que nós contamos os projetos. E eu tenho certeza, é nele que nós podemos confiar. Amém?